Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos em mais um episódio do Bengala Verde no ar. Hoje nós vamos conversar sobre audiodescrição com o Edgar, audiodescritor e consultor. Vocês não podem perder essa. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que nós somos o Bengala Verde, uma associação sem fins lucrativos, com dois objetivos principais: conscientizar a população sobre a deficiência visual e cuidar aí da qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. E esse podcast é uma das iniciativas nesse sentido. Edgar, dá um oi pro pessoal. Olá, 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 todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o podcast pode estar sendo visto em qualquer horário. Bem-vindos. Muito obrigada, Edgar. Bom, eu sou a host de sempre, Cecília Vasconcelos, diretora do Bengala Verde. Estou sentada aqui numa mesa de escritório com uma blusa verde, escrito Bengala Verde em branco, um casaco branco puffer de frio, porque está bem frio em São Paulo. Eu sou uma mulher ruiva com cabelo abaixo dos ombros, pele clara, olhos pequenininhos, lábios finos, nariz pontudinho, sobrancelha arqueada e atrás de mim tem aqui um vidro esfumaçado com umas plantas, ele é verde, também tem uns estofados assim de estúdio. E o Edgar tá aparecendo aí na tela pra gente. Hoje, como eu disse para vocês, a gente vai falar bastante sobre audiodescrição, conversar com audiodescritor e consultor. A gente sabe aí da importância da audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, mas a gente vai poder esmiuçar esse tema hoje. Gostaria de agradecer a Roche pelo patrocínio de sempre e pela oportunidade da gente estar fazendo esse podcast aqui. Bom, Edgar querido, vamos lá, começando. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Eu sou Edgar Jacques, eu sou um homem lido como branco aqui no Brasil, tenho cabelos castanho claros, bem curtinhos, com um topetinho encaracolado, tenho sobrancelhas finas, tenho os olhos redondos, castanhos e fundos, um nariz grande, uma boca pequena, estou usando uma camiseta preta com um moletom marrom por cima. Tô sentado numa cadeira vermelha, que tá no meu quarto. Atrás de mim tem uma cama, tem uma janela e tem várias prateleiras com parte da minha coleção de brinquedos. Eu coleciono princesas da Disney. Em cima da minha cama tem um panda vermelho gigante de pelúcia. E a minha gata tá aqui dormindo na minha cama. Então a gente corre o risco dela acordar no meio do nosso papo, mas tá tudo bem. Eu sou uma pessoa com deficiência visual desde os 3 anos de idade. Eu sou formado em teatro, em letras, com especialização em direitos humanos e inclusão. Trabalho como ator, dublador, cantor, dramaturgo e consultor em audiodescrição, especialmente para o audiovisual, faz uns 9 anos, mais ou menos. Uau, calma que eu tenho vários comentários já, porque é muita coisa boa. Primeiro a gata, né? É gata ou gato? É uma gata tricolor. Ai, que lindo. Eu amo gatos, eu tenho três. Eu fico até triste que eu gravo em estúdio aqui, porque se eu estivesse gravando em casa, meus gatos com certeza estariam aqui, ó, aparecendo, gente. Gostei já, Edgar. Nossa, você é muitas coisas. Me conta um pouquinho como é que você decidiu ir para essa área do teatro? Como é que foi essa história? Eu fiquei curiosa. Eu sou uma pessoa das histórias, né? De ouvir história, causo. Eu sou um fofoqueiro nato. Eu adoro ouvir história, ouvir conversa alheia. Tem isso no meu DNA. Então, eu descobri muito cedo, aos 4, 5 anos, que eu podia inventar a história. E isso me fascinava, assim, escrevia um monte de coisa, inventava coisa, e brincava com começo, meio e fim. E aí, com 17 anos, eu recebi uma divulgação de uma oficina de teatro aqui na minha cidade. Eu sou de Mogi das Cruzes, pertinho de São Paulo. E aí fui experimentar esse negócio e descobri que eu podia estar no meio da história toda. E aí comecei, fiz a oficina toda, fiz teatro amador durante bastante tempo aqui em Mogi. E aí fui entendendo que talvez essa pudesse ser a minha profissão. E o teatro tem ações muito importantes assim para que a minha vida se movimentasse. Eu fui assumir, eu digo, assumir a bengala, né? Eu fui para a rua ganhar minha autonomia porque eu queria estudar teatro. Então ele teve um papel muito importante na minha vida. E aí, depois do teatro, veio a audiodescrição, e com a audiodescrição a vontade de fazer a faculdade de letras. Então as coisas foram se encadeando, assim. E tô com 41 anos agora, trabalho com teatro desde os 17, então tem aí um tempinho que está na minha vida e não, pelo jeito não vai sair tão cedo, né?
Que maravilha, mas me conta, quando você começou o teatro, já existia audiodescrição? Não, eu comecei o teatro a gente tem os primeiros registros de audiodescrição oficiais aqui no Brasil em 99, 2000. É, mais ou menos na época que eu comecei, mas eu comecei sem o apoio da audiodescrição, né, sem que isso estivesse ali me acompanhando. Eu fui descobrir a audiodescrição um pouco mais tarde, lá para o começo dos anos 2004, 2005, uma coisa assim, quando ela começou a acontecer em alguns eventos específicos na cidade de São Paulo. Eu comecei a frequentar os teatros e aí, eu não lembro exatamente como, eu acabei entrando em contato com uma divulgação: "Olha, vai ter uma peça de teatro com acessibilidade", eu acho que era Teatro Vivo, uma coisa assim, o teatro que a Vivo, né, a empresa Vivo mantém em São Paulo, que tinha um projeto lá de todo domingo, eu acho, uma coisa assim, que tinha lá a sessão da peça com audiodescrição, e eu não lembro qual foi o primeiro texto que eu acompanhei com audiodescrição não. E, a minha formação no teatro, ela foi em escolas regulares, oficinas regulares, então não tinha esse propósito, né, então não existia um trabalho de audiodescrição para que eu tivesse incluído, eh, nesses ambientes de aprendizagem do teatro, né. Eu fui conhecer a audiodescrição como consumidor de teatro mesmo. Ah, mas aí, como é que você decorava as falas? Teatro? Ou você fazia aquele Eu teatro que não tem fala, né, que é de improviso? não, eu decorava as falas, no começo tinha o meu texto lido por alguém, e aí eu gravava isso e decorava por repetição. Tá, E aham. eu tenho, ah, eu tenho resíduo visual, né, eu tenho cerca de 3% mais ou menos. Tá. Então durante muito tempo, até 99, 2000, eu fui classificado como uma pessoa de visão subnormal, era o termo que se usava, né, até Uhum, aquela época. Depois, por causa de uma adequação que eu não entendo muito bem qual foi, o meu CID foi modificado, eu passei a ser classificado como uma pessoa legalmente cega. uhum, Então porque o meu resíduo visual é muito baixo, é muito pouquinho. Mas eu tinha a possibilidade e eu fui alfabetizado em tinta. Então eu uhum, lia, ou melhor, eu escrevia com uma caneta muito forte, com uma tinta muito forte no papel branco, e aí eu tinha essa possibilidade de treinar, a grafia, em tinta. Depois é que eu fui aprender o Braille. Mas o Braille ele ficou muito pouco tempo na minha vida, assim, na vida cotidiana, porque logo na sequência vieram as tecnologias todas. Então, passei pelo gravador para poder decorar os textos, depois eu já tive a possibilidade de ter um leitor de tela, então eu ia decorando o texto por repetição com o auxílio do leitor de tela. maravilha, entendido. Muito interessante. Fiz teatro há muitos anos da minha vida também, mas eu não, já existiam leitores de telas, mas eu não conhecia. Então eu decorava, alguém lendo para mim, mas eu fiz muito teatro de improviso por muitos anos. Então a gente não tinha fala, né, assim, decorada, era na hora. Era bem Que legal. legal. Eu fiz muito pouco teatro de improviso, só exercício mesmo, né, na escola e tal, mas para o Legal. palco mesmo, para o trabalho, muito difícil. Acho que nunca fiz improviso, assim, profissionalmente, nunca fiz. Fiz 3 anos, fiz no Célia Helena, era uma professora que só dava teatro por improviso. Então a peça no Que final legal, do ano era toda por improviso. que legal, É. que legal. Deve ter sido uma experiência incrível. Nossa, muito. E não tinha, e era aquela peça também que não tinha cenário. Então era Aham, tudo realmente imaginativo, assim, muito, muito que legal, diferente. Teatro é que bem legal. legal. Mas me conta, Edgar, o que que é audiodescrição especificamente? Porque eu acho que mesmo as pessoas com deficiência visual que nos assistem não sabem muito o que que é a audiodescrição. Tecnicamente, a audiodescrição é um tipo de tradução, e a gente chama de tradução intersemiótica. Por que que a gente fala que ela é intersemiótica? Porque ela faz uma tradução de uma linguagem para outra, não de uma língua para outra. A gente faz uma tradução daquilo que é visual, imagético, para um texto, para um jogo de palavras que vai ser ouvido. Ele tem um processo, quase triangular, eu diria. Porque ela parte daquilo que é visual, então acontece uma tradução ali, uma transformação daquilo que está sendo visto para um texto,
que obviamente vai ser recebido via som. Claro, também é possível ter uma audiodescrição escrita, sim, a gente fala disso depois. Mas depois desse processo de recepção, essa tradução passa a ser imagem novamente. Então, por isso que eu digo que ele é um processo triangular, porque ele vem do imagético, passa por um processo sonoro e entra de novo num lugar de imagem. Uma imagem que é projetada, que é inventada, que é criada pelo usuário. Então, você tem aí três pontos fundamentais, né, da audiodescrição. Mas como ela passa por esse processo de tradução entre linguagens, a gente diz que ela é uma tradução intersemiótica, diferente da tradução que acontece de Libras para o português, do português para o espanhol, do espanhol para o italiano, do italiano para o inglês, que são idiomas, são línguas. Então aí é uma tradução linguística, né? Não entre linguagens. Então, nesse caso, não se configuraria uma tradução intersemiótica. Nossa, que interessante. Eu fiquei pensando aqui agora. Eu sempre fico numa questão com a audiodescrição que é a seguinte: na minha cabeça, talvez se eu estivesse vendo, eu não veria como aquela pessoa descreveu e aí fez a audiodescrição para mim. E aí eu sempre imagino que a audiodescrição passa pelo olhar do outro. Isso faz algum sentido ou eu tô viajando na Faz. maionese? Não é isso. A audiodescrição passa pelo olhar do outro. E é um processo muito delicado. É, cada pessoa enxergante que vê um quadro, vê aquele quadro objetivamente, claro, mas ela tem uma interpretação sobre aquele quadro que é específica e particular. Uhum. Isso também acontece com a pessoa não enxergante que recebe a audiodescrição. Se eu ofereço a mesma audiodescrição do mesmo quadro para 100 pessoas cegas e acontece, sei lá o quê, um milagre da ciência, da religião, seja lá o que for, e naquele segundo exato em que está todo mundo lá ouvindo aquela AD, todo mundo passa a enxergar novamente, cada pessoa cega dessas 100 vai olhar aquele quadro e falar: Nossa, eu pensei num quadro diferente. Eu imaginei um quadro diferente. Porque a audiodescrição, ela oferece ferramentas para que a pessoa com deficiência ou qualquer usuário da AD tenha a possibilidade de usufruir daquela obra. Não existe a pretensão de que todas as pessoas recebam exatamente a mesma imagem, porque isso não é possível. Porque existe um negócio chamado subjetividade, que garante que cada um tenha o próprio usufruto, né? O próprio ah, aproveitamento daquela obra. E dentro disso, dentro dessa subjetividade, cabe gosto particular que vem da sua carga social, cultural. É um papo meio cabeçudo, assim, mas ele é muito importante para a gente entender que, às vezes, em alguns cursos de AD, as pessoas dizem assim: ah, mas a AD ideal é aquela em que a AD perfeita, a audiodescrição perfeita é aquela em que todas as pessoas saem tenham a possibilidade de desenhar exatamente o mesmo quadro. Isso é irreal, É isso não é, impossível, não né? é, não é verdadeiro. É, imagino. Imagino eu que não seja mesmo, porque cada um vê de Não um sei. jeito, né? Tem como. Exato, Tem uma diferença muito grande entre o que você vê e o que você entende do que você viu, né? Porque você não vê o todo de uma imagem, né? Você vê o que você está interpretando sobre a imagem, né? O que te chama mais atenção. Isso tem muita relação com quem você foi, com quem você é, né? Então é variado mesmo. Mas que e aí interessante. tem uma coisa que é interessante da gente pensar e colocar sobre a AD. Eu Uhum. trabalho com uma audiodescrição que a gente apelidou de audiodescrição empoderativa, que parte desse exato ponto que você colocou, que é: eu vou descrever aquilo que eu estou vendo, não aquilo que eu estou entendendo do que eu estou vendo. E esse é um exercício muito importante para o audiodescritor. É Olha. óbvio que eu sei que qualquer escolha que eu faça de palavras na audiodescrição é uma escolha subjetiva. Mas eu preciso batalhar com uma objetividade possível, mirando numa objetividade ideal, porque é a partir da minha tentativa de conseguir um texto objetivo é que eu consigo disparar com as minhas ferramentas, com as ferramentas que eu estou oferecendo, na pessoa que está recebendo, a subjetividade dela. E ela, a partir do que eu estou oferecendo, vai tirar uma conclusão sobre a obra que eu estou audiodescrevendo. Por exemplo, se eu digo assim, é,
foto de uma mulher muito bonita. Quando eu digo que é muito bonita, eu estou interpretando aquilo que eu estou vendo a partir da minha construção de beleza. Uhum, com certeza. O que seria eu descrever o que eu estou vendo e não o que eu estou entendendo? Uma mulher, ah, curvilínea, negra, retinta, com os cabelos afro, com um vestido prateado, entende? Eu vou descrevendo aquilo que eu tô vendo. E aí a pessoa que está recebendo aquela informação vai concluir: uau, que mulher bonita. Ou de repente não. De repente ela vai dizer, tá. E ela tem o direito de fazer com que a subjetividade dela seja a decisão dela a partir daquela informação. Se ela vai achar que aquele é bonito ou não. Nossa, interessantíssimo. Isso é muito legal, porque realmente a interpretação tem que ser do indivíduo, né? Mesmo que seja pelo olhar do outro. Então você tem que tentar chegar numa objetividade em algum sentido, né? Muito interessante. Exato. É uma busca por uma objetividade que a gente sabe que não é real, então a gente está Uhum. procurando por ela, para Sim. que a pessoa tenha as ferramentas e que ela própria possa concluir alguma coisa. A gente diz muito, eu digo muito que audiodescrição não é explicação. A gente não está explicando um filme, um quadro, uma foto. A gente está descrevendo. Então, às vezes, você tem um filme super maluco, com um diretor todo doido e não sei o que lá, e aí, às vezes, a gente tem a tendência, enquanto audiodescritor, a querer dar para a pessoa cega, olha, o diretor quis dizer tal coisa. Mas a pessoa enxergante que está assistindo aquele filme muito maluco lá, com cenas truncadas, cortadas, sei lá o que, qualquer coisa, Uhum. ela não vai ter alguém ali para dizer, para soprar para ela o que o diretor quis dizer. Portanto, a pessoa com deficiência visual tem que estar no mesmo lugar, no mesmo patamar. Então, por isso que eu digo que são ferramentas que a gente oferece. O que que a pessoa cega tem de diferente da pessoa enxergante? O fato de que ela não enxerga. É só isso que ela tem de diferente. As Uhum. outras coisas são variáveis do ser humano. Se a pessoa Uhum. está acostumada com cinema cabeçudo, se a pessoa não está, isso não é inerente à cegueira, é inerente à vivência cultural que ela tem, social que ela tem. Então eu ofereço ferramentas para que ela esteja no mesmo patamar da pessoa enxergante. É isso que eu tenho que dar para ela. Nada além e nada menos. Nossa, Edgar, adorei. Eu tô aqui e me conta uma coisa, como é que você, porque tudo bem, você era ator, entendi, beleza, aí você descobriu que existe audiodescrição sendo um assistidor, né, uma pessoa que tá vendo e não que tá lá no palco, mas e daí como é que você virou essa chavinha e foi pro mundo da audiodescrição, foi se tornar um audiodescritor? Eu preciso dizer que eu sou essa pessoa que faz 30 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, eu virei a audiodescritor e não deixei de ser ator, né? Então, eu fui acumulando um monte de coisa. E essa é a vida essa é a vida do autônomo, eu diria, né? Do artista no Brasil. A gente vai se virando. Uhum. Eu comecei a pesquisar pessoas que faziam a audiodescrição, tanto para o teatro quanto para o cinema. Comecei a mandar mensagem, comecei a pesquisar pessoas no Facebook, comecei, enfim, a correr atrás desses profissionais que estavam, mesmo que de maneira incipiente, trabalhando na audiodescrição aqui no Brasil. E aí eu recebi uma divulgação via Facebook sobre um curso da Rosa Matsushita. Ela ia dar um curso. Rosa Matsushita é uma audiodescritora de São Paulo. Ah, Fui fazer esse curso com ela e ela tinha acabado de fazer uma formação com o Francisco Lima, que é um professor de audiodescrição aqui do Brasil. Ele mora no Recife, se não me engano. E ela tinha feito um curso com ele e ele trazia esse conceito do consultor em audiodescrição na formação dele. E ela reproduziu isso no curso que ela estava oferecendo. E eu fiz esse curso e descobri essa função. Falei, entendi. Entendi qual que é a função da pessoa com deficiência dentro da audiodescrição. E eu estava tomando também contato com a máxima da convenção, né, que era o Nada sobre Nós sem Nós, de 2008, 2006, 2000, enfim, esse período aqui. uhum, uhum, É, e eu falei, então isso faz sentido, eu consegui aplicar essa máxima à audiodescrição também. E eu fui entendendo que a função do consultor
ela é uma função diferente do roteirista e é uma função diferente do controle de qualidade enxergante também. Eu fui entendendo que a minha missão dentro da audiodescrição enquanto pessoa cega era treinar o meu cérebro para, a partir daquele texto, entender quais eram as possibilidades de criação imagética com o que estava sendo oferecido. E com isso, eu dizia: olha, as possibilidades são essa e essa. Qual você imagina que seja a mais aproximada da que você está enxergando enquanto pessoa vidente, enquanto pessoa enxergante? Ah, é a opção B que você me deu. Então vamos enxugar o seu texto para que a gente se aproxime daquilo que você está propondo, porque está tendo uma gama muito distinta de interpretações, para que a gente esteja batalhando aí a favor daquela objetividade que eu falei antes. Então, eu fui entendendo qual que era a minha função real dentro da audiodescrição. Para que eu servi enquanto consultor dentro da audiodescrição. E aí comecei a fazer trabalhos voluntários, montei uma parceria com a própria Rosa, depois fui entendendo quais eram as outras empresas do mercado, e aí, quando aconteceu a Instrução Normativa 128 da Ancine, de 2016, houve um boom de produção de audiodescrição para o audiovisual, que foi uma novela. Começa, não começa, como faz, DCI que dá palpite, e é via aplicativo, e qual é a tecnologia. Foi uma novela gigantesca. O fato é que, nesse meio tempo, em que houve essa instrução normativa que obrigava os cinemas a terem acessibilidade, eu fui contatado por uma empresa, e eles diziam: eu estou abrindo um setor de acessibilidade na minha empresa e eu preciso de alguém que me ajude a montar esse setor. E esse contato foi via internet, via Facebook mesmo. E aí que começou o meu trabalho como consultor, isso tem uns 9 anos, por aí, como consultor de audiodescrição para o cinema. É aí que eu me estabeleci como consultor de audiodescrição, de fato, profissionalmente, quando eu comecei a realmente ganhar dinheiro com isso. Comecei a entender quais eram as funções dentro do mercado, como é que o mercado se comportava com a audiodescrição, como é que a gente podia convencer as pessoas de que a audiodescrição não era um favor, era um direito. Então as coisas começaram a. Foi uma onda assim, que me pegou e me levou e me trouxe até aqui como consultor. Tá, só vamos voltar um pouquinho para o pessoal de casa entender. Eu entendi a história, mas vamos voltar um pouquinho para o pessoal entender. É até uma questão que eu imagino que as pessoas de casa devam estar pensando, porque na nossa cabeça de quem não é da área, o audiodescritor é quem descreve a cena, e daí para isso ele tem que estar enxergando, né, a cena, Isso. para poder descrevê-la. Então, eu sei que não é exatamente isso. Como é que é? O que tem que ter num processo de audiodescrição só para o pessoal de casa entender? Precisamos ter um roteirista de audiodescrição que. Ah, é difícil a gente dizer categoricamente precisa ser, mas preferencialmente, 99% de certeza que essa pessoa tem que ser uma pessoa enxergante. Uma pessoa enxergante que tenha treinado a construção de um roteiro. Não basta eu ser enxergante. O Uhum, segundo processo é eu passar esse roteiro de audiodescrição por uma pessoa também capacitada e que tenha sido treinada e que seja uma pessoa com deficiência visual para atestar a construção dessas imagens. Ela vai validar se aquele texto é ou não é capaz de formar imagem e de oferecer ferramentas de usufruto, né? Então eu vou dizer, olha, tá funcionando ou não tá funcionando. que é o seu papel. Dependendo, que é o meu papel. Tá. Dependendo da plataforma. Ó, se eu estou fazendo aqui a audiodescrição de um filme, isso Uhum, vai passar por um processo de locução. Isso vai para um estúdio que vai locutar essa AD. E uhum, aí ele vai passar por um controle de qualidade enxergante. Boas empresas de audiodescrição no audiovisual trabalham com o controle de qualidade, que é, olha, o audiodescritor disse que o carro é vermelho, mas ele é vinho. O audiodescritor disse que a roupa da personagem é preta, mas é azul escuro. É um uhum. controle de qualidade para fazer a checagem de imagem, que é diferente do meu trabalho enquanto consultor. Perfeito. Se a plataforma que eu tô, para a qual eu estou trabalhando é uma peça de teatro, a Uhum, gente não vai ter esse papel de. Até tem empresas que até fazem,
um segundo olhar, uma pessoa enxergante que não é o roteirista, vai olhar aquele roteiro também para dizer se está de acordo ou não. Também, mas isso é menos comum de acontecer. E geralmente, para o teatro, quem faz a locução é o próprio roteirista de AD. Não é obrigatório que seja, mas é muito comum que sim, que seja essa mesma pessoa. Uau, tá. Entendi. É um processo bem complexo. E onde, porque É. eu acho que o pessoal de casa também não sabe muito isso. Em quais lugares a gente pode ter a audiodescrição rolando? Eu vou começar do hoje em dia. Ah, qualquer filme que você vai assistir no cinema tem audiodescrição. É, principalmente se ele é um filme que está lançado em mais de 20 salas no cinema. Como é que eu tenho acesso a isso? Via aplicativos que são o Ping Play, o Grita, o Move Reading e o Mload. Depois eu explico como eles funcionam se for o caso. Peças de teatro. Qualquer peça que tenha tido aporte de PROAC, Lei Rouanet, qualquer espetáculo, hoje em dia, Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, qualquer espetáculo de dança, de teatro, que tenha tido aporte desses editais, sejam eles de premiação ou de captação de recurso, precisam ter em algum momento a sua sessão com audiodescrição. Museus, você tem alguns museus com projetos que já pensam a acessibilidade. O Museu do Ipiranga, Japan House, Itaú, Museu da Língua Portuguesa. Mas a audiodescrição, nos últimos tempos, tem sido um processo que tem ganhado popularidade, e aí espaços menores, em cidades menores, começam também a incluir as suas acessibilidades. A audiodescrição pode ser aplicada a qualquer evento visual, ou seja, casamento, velório, missa, ah, culto, reunião, sei lá, de umbanda, de candomblé, qualquer evento social pode ter a audiodescrição inserida, desde que exista ali uma pessoa que precise da audiodescrição, uma pessoa cega, com baixa visão, ou alguém que eventualmente esteja impedida de olhar objetivamente aquele evento. Então, ela pode ser aplicada a qualquer evento cultural social. Maravilha. E nós leigos, né, que não somos audiodescritores, né? Nós devemos fazer a audiodescrição em algum momento, devemos nos descrever, quando, como? Olha, é sempre importante a gente se descrever. Nós Existe leigos, uma, né? Eu existe uma digo, porque você não é diferença. leigo. Desculpa. Não, não, não. Que eu falei, nós leigos, digo eu, você não. Eu super entendi a sua colocação. Eu só queria diferenciar um pouco a audiodescrição da descrição. Quando a gente vai estudar a audiodescrição, a gente tem diretrizes e o porquê de cada diretriz e a razão pela qual aquela diretriz existe. Tá, Então, quando a gente está fazendo uma audiodescrição, a gente tem uma técnica a ser seguida para que a gente tenha uma efetividade X, Y, Z. tá. Descrever-se é uma coisa mais livre, mais solta. É aquilo que a gente faz, é aquilo que meu pai faz para mim no dia a dia, é aquilo que você, enquanto palestrante, vai fazer é, para que você seja mais inclusivo. Então, a descrição ela tem um caráter um pouco mais solto, um pouco mais livre. Você não está comprometido com a técnica. De qualquer modo, é sempre importante você se descrever, ou você se autodescrever, ou você se auto-audiodescrever. Porque você cria identificação, representatividade, você fica sabendo como é a pessoa que está ali falando com você. É importante você estar guiando uma pessoa com deficiência para atravessar a rua. É interessante você dizer, ó, estamos descendo aqui a calçada, estamos passando aqui por 4 carros, ó, na próxima calçada tem ali um poste, você vai virar à esquerda, você vai precisar desviar dele. É sempre importante para você criar, para a pessoa que não está enxergando, alguma referência do ambiente ou sua própria, né? Então, se descrever é sempre enriquecedor, com certeza. Tá, super entendido. E a audiodescrição, você contou que você acabou indo com mais, entrando com mais afinco nessa vida quando saiu uma lei, um regimento, alguma coisa assim. O que que é isso? Começaram a ter leis de que os espaços ou
os eventos são obrigados a ter audiodescrição? Isso. Eh, a gente tem alguns marcadores. Por causa do movimento da pessoa com deficiência no Brasil, houve uma instrução normativa em 2010, que começou a valer em 2011, que começou a exigir que as televisões tivessem um determinado período de programação com audiodescrição. Por quê? Porque temos direito de acesso. O direito é garantido, pela Constituição de 88 a qualquer pessoa, à cultura e educação. Então, a televisão fazia parte da cultura e então houve um movimento para que as televisões tivessem algum período da sua programação semanal com audiodescrição. Existe uma progressão que aos poucos esse período com a audiodescrição precisa se ampliar, e a gente está hoje em dia com a obrigatoriedade em, sei lá, 20 horas. Alguns canais cumprem, outros não, outros dão os seus jeitinhos, mas existe uma regulamentação. Depois, em 2015, a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei específica que trata dos direitos da pessoa com deficiência. E ali dentro existia uma exigência de que espaços teatrais, museológicos e cinematográficos tivessem a sua acessibilidade e que garantissem pelo menos três recursos básicos, além do arquitetônico, né? Além da acessibilidade arquitetônica. Então, a audiodescrição, libras e legenda descritiva. Por causa da Lei Brasileira de Inclusão, eh, os órgãos regulamentadores de determinadas áreas precisaram se mobilizar para cumprir a lei, porque isso é lei. Então, a Ancine, em 2016, eh, deu voz a uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 128, que obrigava os espaços cinematográficos a terem as suas salas acessíveis, com audiodescrição, legenda descritiva e libras. E é depois desse processo, dessa instrução normativa, é que a gente entrou naquilo que eu já citei antes, que foi esse processo de adaptação, de entender como isso aconteceria, quais seriam os recursos, quem deveria pagar por isso, como isso deveria ser produzido, quem deveria produzir. Então, houve toda uma movimentação de mercado dentro do cinema para que os filmes fossem acessibilizados. Nesse movimento, da Lei Brasileira de Inclusão é que todos os editais de captação de recurso e de aporte de recurso para espetáculos de teatro, e também de fomento, né, à manutenção de espaços culturais, é que a acessibilidade passou a pontuar quando você apresentava o seu projeto e depois passaram a ser obrigatórios, ou seja, quando você apresenta um projeto eh, cultural que vai ser aportado por dinheiro público ou por dinheiro aprovado pelo poder público, quer dizer, quando você tem uma lei Rouanet, não é que na lei Rouanet você não vem dinheiro público para você, né? São as empresas que patrocinam o seu projeto. Mas para que o seu projeto seja aprovado pela lei Rouanet, você precisa prever a acessibilidade. Então, por causa da Lei Brasileira de Inclusão, é que todos os setores entenderam que eles precisariam se mobilizar para oferecer a acessibilidade. E a audiodescrição está nesse pacote. Ah, agora entendi perfeitamente. E assim, por exemplo, você é uma empresa ou você é um espaço de teatro que tem várias peças, você vai atrás de quem para fazer a audiodescrição? Você contrata pessoas próprias? Você contrata uma consultoria? Como que você faz o processo? São É, tudo isso ao mesmo tempo e agora. Todas as opções são verdadeiras, são Tá, válidas. tá. É, eu vou trazer exemplos, né? A TV Cultura, ela montou o próprio setor de acessibilidade, ela contratou audiodescritores e consultores. Uau. A TV Globo, ela tem um setor de acessibilidade, então ela contratou é, consultores e audiodescritores. Empresas como Iguale, como ETC Filmes, como Mave, são empresas especializadas em acessibilidade. Elas têm a opção, hoje em dia acho que nenhuma delas tem, mas elas normalmente contratam serviços de freelancers, né? Você é Ah, tá. audiodescritor, a gente faz um contrato com você, você presta serviço para a gente, você é consultor, às vezes por projeto, às vezes por período. Então, todas as possibilidades acontecem no mercado hoje em dia. O que é importante a gente colocar para quem estiver ouvindo?
Quando você for pensar num processo de audiodescrição, é contratar profissionais especializados em audiodescrição. Tem muita gente fazendo audiodescrição sem sequer saber o que é isso. E mais, se você vai contratar uma empresa que faça audiodescrição, tenha o cuidado de entender que nessa empresa é preciso que haja um profissional consultor que seja também capacitado e que seja pessoa com deficiência. Além da gente garantir a máxima da pessoa com deficiência, nada sobre nós sem nós, a gente garante uma melhor qualidade do produto que você está oferecendo. Perfeitamente. E você que entende, né, de audiodescrição e que também se utiliza da audiodescrição para assistir filmes, peças e tudo mais, você percebe muita diferença, quando você está assistindo? Porque tem pessoas, principalmente com baixa visão, que às vezes me perguntam: "Ah, mas que grande diferença tem eu ouvir com audiodescrição e sem?" O que você acha que é de tão diferente? O que que adiciona a audiodescrição? Eu lembro que um dos primeiros espetáculos que eu assisti, eu amo teatro musical, gosto muito. E eu assisti um que se chamava O Homem de La Mancha. Eh, Foi num teatro de São Paulo, um teatro grande e tal. E esse espetáculo, em especial, ele tem um overture, que é tipo a música de abertura do musical, né? E não tem ninguém cantando nada. Tem a banda tocando, a orquestra tocando e um monte de coisa acontecendo durante esse overture, que apresenta um monte de personagens. Eu assisti com audiodescrição. Se eu não tivesse assistido com audiodescrição, eu teria perdido todo esse contexto que o musical traz. Eu teria, entrado na peça com um atraso. Eu precisaria levar um certo tempo, talvez a peça inteira, para entender quem é quem, para entender quem é Dulcinea, quem é o Homem de La Mancha, quem é o Sancho. Isso que eu estou falando do Homem de La Mancha, que é baseado no Dom Quixote, que é uma história já conhecida. Quem dirá um espetáculo que de repente não é tão, não tem um enredo tão conhecido assim. Quando, ainda olhando o exemplo do musical, né? Nada acontece dentro de um espetáculo de teatro musical. Ou seja, uma canção que é cantada, ela não é cantada simplesmente porque os atores sabem cantar. Ela é cantada porque ela está adiantando uma dramaturgia. Se eu não tenho a audiodescrição, eu não vou saber, por exemplo, que. Eu vou dar um exemplo aqui, tô aqui cheio de princesas da Disney atrás de mim, e acho que é um exemplo comum, né? Quando você assiste Frozen, quando a Anna canta Let It Go, quando a Elsa canta Let It Go, ela ela faz aparecer um castelo, ela muda o vestido dela, a personalidade dela inteira muda. Se eu não audiodescrevo nada disso, eu termino Let It Go sem saber que isso tudo aconteceu. Eu termino Let It Go sem saber que ela fecha a porta do castelo na frente, na cara do mundo, que ela está dizendo adeus para aquele isolamento todo. Então, a audiodescrição, ela complementa o meu entendimento. Não quer dizer que eu não entenda Frozen se eu assistir sem audiodescrição. Eu entendo, mas a audiodescrição amplia o meu entendimento e ela me dá ferramentas para que eu possa sair de um evento cultural, de um filme, discutindo em pé de igualdade com a pessoa que enxerga aquilo que eu pude assimilar daquela obra. Eu posso, inclusive, com o auxílio da audiodescrição, sair do filme, da peça, do museu, da exposição, dizendo: nossa, que droga, não gostei de nada disso. Isso me dá também esse poder. A audiodescrição também precisa me dar esse poder. Ela não tem que me fazer gostar de nada. Ela tem que me fazer usufruir de alguma coisa. E quando ela faz isso comigo, ela está sendo efetiva. Ela está sendo uma audiodescrição que está sendo eficiente. Que incrível, entendi. E já aconteceu o contrário também? Alguma cena que você se recorda de não ter tido a audiodescrição e ter perdido algo muito importante? Ou de você ter visto alguém que não assistiu o mesmo filme que você, e com audiodescrição e perdeu a grande parte da história? Você lembra de alguma história nesse sentido? É, eu lembro, eu fui assistir um outro espetáculo, uma montagem de A Noviça Rebelde para o teatro, e aí uma das pré-determinações da pessoa que fez a consultoria da AD era: não sobreponha nada de música. Não vamos sobrepor nada da música para a pessoa ouvir a música.
ok. Eh, Só que essa opção impedia de eu saber que enquanto a Maria, que é a protagonista da Noviça Rebelde, cantava a deer, a female deer, que enquanto ela tá cantando isso, ela tá conquistando aquelas crianças todas. Ela tá criando laços com aquelas crianças. Ela tá vestindo aquelas crianças todas com roupa de cortina. E que isso faz com que elas se aproximem. Então, eu conhecia o filme. Na hora que eu saí do espetáculo, eu estava com colegas, e aí eu perguntei: "Vocês entenderam por que aconteceu durante a música?". "Não". "Então, aconteceu isso, isso, isso e aquilo", e a audiodescrição não disse. Aí ela: "Nossa", né, elas se deram conta da falta que fez a opção de não sobrepor a canção nada. Então tem eventos, ou sei lá, por exemplo, quando numa peça de teatro, olha, você não vai poder, eh é, sobrepor o diálogo em nenhum momento. E aí tem uma piada visual, sei lá, cai uma bigorna na cabeça do palhaço, no espetáculo de circo. Só que ele continua falando. E aí ele espreme a voz, e ele, não sei o que, e aí a pessoa que tá só, tá só ouvindo, mas por que que ele tá falando assim? E a audiodescrição não pôde dizer. Então, é muito comum que a gente tenha situações em que a audiodescrição falha, ou então ela é impedida de ser colocada num determinado momento, e aí ela acaba perdendo a sua função, que é oferecer o acesso. Perfeito. E me diga uma coisa, onde alguém que quer fazer quer se tornar um audiodescritor pode ir? Onde é que você faz uma formação? Nesse momento, a gente tem uma pós-graduação na PUC, a gente tem muitos cursos livres. Eu recomendo seguir o perfil da Rosa Matsushita no Instagram, ela divulga sempre. O meu também, edgar.jax. A gente costuma dar cursos de audiodescrição. Existe um curso de audiodescrição online pela Escola Paulista do Governo do Estado. É um bom começo para olhar. É, outra dica: começar a ouvir a audiodescrição, pedir para ouvir a audiodescrição nos espetáculos de teatro, porque você começa a conhecer os profissionais que fazem e você começa a ter contato com eles, e a partir deles, a partir desses contatos, você começa a entender quem são os bons formadores e onde eles estão. Acho que é importante você começar a ter contato com a AD. Antes de querer ser um audiodescritor, tente conhecer a audiodescrição e onde é que ela está acontecendo. E não é porque é, é um recurso de acessibilidade que para pessoas cegas que você não tem o direito de usufruir. Você pode. Você pode pedir numa ópera que você vai e você viu lá a mesinha montada, você pode ir lá, olha, deixa eu ouvir, para conhecer, para entender, e muito provavelmente esses profissionais vão dizer: sim, você pode ouvir, toma aqui o equipamento, ouve durante o espetáculo, tenha essa experiência e tenha esse estranhamento, porque é muito comum também que no primeiro momento as pessoas enxergantes, até não enxergantes, estranhem, porque há alguém falando aqui no seu ouvido enquanto alguma coisa está acontecendo lá na sua frente. Então existe um estranhamento. Mas você vai acostumando com isso, entendendo quais são as funções daquela locução, né? Daquelas intervenções, digamos assim. Entendi. E em relação a políticas públicas, você acha que já tem bastante coisa em relação à audiodescrição ou que está faltando? Eu acho que agora a gente precisa da política pública uma conscientização da importância. Eu sou muito a favor da obrigatoriedade, mesmo porque se não for batendo com os pés na porta, esperar a educação acontecer. Se a Ancine tivesse, em 2016, ao invés de lançar uma instrução normativa, tivesse lançado um curso sobre acessibilidade, quem teria feito? Ninguém. Dois, três produtores pequenos, super engajados? Talvez. Mas é um número muito pequeno de pessoas que teriam desenvolvido interesse por isso. Então, eu acho que a política pública ela está num caminho certo, a obrigatoriedade tem que acontecer. Aí a gente tem esse caos todo, que é, meu Deus, como eu faço, para onde eu vou, quem eu devo chamar, como é, não sei o quê. Muita gente que não sabe fazer audiodescrição está fazendo, porque está se valendo dessa obrigatoriedade, desse volume de trabalho que as pessoas estão oferecendo. E acho que agora a política pública tem que ir para um outro lado. Agora é a hora de dizer, Ancine, vamos lançar um curso sobre acessibilidade? Vamos é,
de repente lançar uma propaganda nas televisões para dizer o que é o recurso de acessibilidade, que é um direito, que não é não estou sendo solidário. É, enfim, eu acho que a política pública agora precisa ir por esse caminho, de divulgar a importância e dizer que isso existe e que precisa existir. Eu acho que o caminho da política pública tem que ser nesse sentido agora. Perfeito. E, assim, pensando na pessoa com deficiência visual que quer usar audiodescrição, onde ela consegue achar? Ela vai achar em todos os teatros, em todos os filmes? Se você puder explicar sobre os apps, se já vai ter no filme lá no Netflix, ou se a pessoa tem que ouvir com um app específico, como que o usuário pode se beneficiar? Nos streamings, Netflix, Amazon Prime agora com com um pouco mais de intensidade, Disney Plus, HBO Max, Globo, é, em alguns streamings mais, outros streamings menos, mas já existe a oferta de material com audiodescrição. Você vai lá nas configurações de áudio. Em alguns lugares você vai encontrar como descrição de áudio, mas é audiodescrição, é um erro de tradução aí. E aí você vai conseguir utilizar. Peças de teatro, você pode ligar para os teatros. Ai, lançou aqui a peça da Denise Fraga, no FAAP. Eu posso ligar para o FAAP e perguntar, olha, quando vai ser a sessão acessível? Eles vão saber te informar. Se eles não souberem, você pode deixar o seu telefone lá e pedir para eles te mandarem um recado quando isso for acontecer, porque eles vão ter essa informação. Ir ao teatro e perguntar. Museu, a mesma coisa. Você pode ir ao teatro, olha, tem audioguia? Essa exposição tem audiodescrição? Muito possivelmente já tem, já está acontecendo. E a pergunta que você faz dispara uma necessidade. Os aplicativos na televisão, então TV Cultura tem na maior parte dos programas, é só você clicar ali no botão, não clicar não, você vai apertar o botão que antigamente era a tecla SAP, né, da televisão, quando você muda lá o canal de áudio, você pode ir apertando aquele botão ali e você vai acessando é, o segundo e terceiro canais de áudio e você vai ter acesso à audiodescrição daquele canal específico. A TV Globo tem até um sinalzinho sonoro, né? Entrou a novela das 6, nova, tem um sinalzinho sonoro que entra ali, você pode ir procurar. A novela das 9 tem também, das 7 não tem, não sei por quê. Mas outros programas como Mais Você, Encontro, sessões de filme, já tem a audiodescrição também. No, Bacana. cin no cinema, ah, houve no começo uma tentativa de você levar a audiodescrição para dentro do DCP do filme. DCP é um hardware, é um equipamento que a Disney, a Fox, a Universal, a Sony precisam entregar para a sala de cinema com o filme lá dentro. É tipo um HD mesmo, tipo um pendrive, um pouco mais trabalhado. A primeira ideia era que dentro desse DCP tivesse ali a audiodescrição, Libras e legenda descritiva. E aí houve uma pesquisa, como é que a gente tira isso do DCP e leva para o usuário? Então, tinham dois equipamentos desenvolvidos, um que recebia o sinal da audiodescrição, Libras e legenda via infravermelho, que era um equipamento um pouco caro, outro vinha via internet, e a internet falhava e não sei o quê. Até que as empresas que regulam a segurança do cinema concordaram que a melhor maneira seria o aplicativo que faz sincronização via som, que são esses quatro: Ping Play, Greta, Mload e Move Reading. São aplicativos que você baixa no seu celular, você vai lá na sua App Store, digita o nome de cada um, você baixa esses aplicativos no seu celular. Qualquer pessoa pode baixar, tá? Mesmo você sendo enxergante, enfim, ouvinte, você pode baixar esses aplicativos. Dentro de cada aplicativo existe um catálogo, porque assim, cada empresa distribuidora faz parceria com um aplicativo que é mais de acordo com as suas necessidades. Então, a Disney faz com o Move Reading, a Warner faz com a Mload. Então, você vai ter que ter os quatro aplicativos baixados para entender qual filme está em qual catálogo. Esse é um complicador que precisa ser discutido ainda.
Mas, uma vez que você encontra o filme que você quer assistir, você baixa você está na sua casa, você vai abrir o catálogo, você vai clicar no recurso que você quer assistir. Ah, eu quero assistir Libras, porque eu sou uma pessoa surda ou sou um usuário de Libras. Então você vai baixar esse recurso. Aí você vai lá no cinema, na sessão das 20 horas, o filme vai começar lá na tela, você vai abrir o seu aplicativo e ele, via som, vai fazer a sincronização e vai passar Libras para você no seu próprio celular. Se for audiodescrição, você coloca um fone de ouvido, ativa a cortina de tela do seu celular e ele vai sincronizar com o aplicativo, com o filme que está aparecendo ali na tela. Nesse momento, é assim que as pessoas têm acessado a acessibilidade no cinema. As coisas ainda estão sendo discutidas, a comunidade surda está dizendo que usar o celular e olhar, né, o celular e a tela do cinema ao mesmo tempo é muito custoso, é muito cansativo, não tem mesmo a possibilidade de queimar a AD no filme, não tem, tem, não... Então, são coisas que estão sendo discutidas ainda, mas a gente já tem a oferta desses produtos, assim, ao alcance da mão. E você, mesmo sendo uma pessoa enxergante ou ouvinte, quiser experimentar, pode baixar o aplicativo e pode ir ao cinema e assistir com a AD ou com Libras, se você quiser, para ter essa experiência e entender como funciona. Incrível. Nossa, Edgar, aprendi muito com você e imagino que o pessoal de casa também. Que mensagem, eu preciso ir indo para o final, eu gostaria de saber que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal, tanto quem tem deficiência visual e quer usar a audiodescrição, ou quem quer contratar ou quer se tornar um audiodescritor, o que que você poderia, assim, resumir dessa nossa conversa para o público? Para quem é usuário, para quem não é usuário da AD, eu diria que ela não é solidariedade, ela é um garantidor de direito. Eu tenho o direito de ocupar qualquer espaço que eu queira ocupar. Cinema, teatro, museu, e ela também pode possibilitar que eu seja um técnico. Se eu for uma pessoa com deficiência visual que quiser ser diretor de cinema, fotógrafo, a audiodescrição é um recurso que vai me oferecer ferramenta, repertório e também acesso direto. Se eu for para um curso de cinema, a AD vai me oferecer a possibilidade de me formar como diretor de cinema. Para as pessoas que querem trabalhar com a audiodescrição, se aproximem da audiodescrição. Ouçam, procurem, escrevam para empresas, encontrem redes sociais dessas empresas, desses usuários. Entendam que para você ser um audiodescritor, você precisa ter uma formação, e que você vai precisar se acostumar a trabalhar, a ter contato com os consultores e com pessoas com deficiência. Não é porque é uma pessoa com deficiência que vai ser um consultor, mas você precisa ter contato com os consultores e com o universo da pessoa com deficiência visual também. E lembrando que a AD, ela também pode ser utilizada por pessoas idosas com dificuldade, de cognição, ou pessoas autistas, ou refugiados que estejam aprendendo um idioma, porque a AD vai nomear as coisas que estão aparecendo na tela. Então, não é só a pessoa com deficiência visual que se beneficia. Eu, enquanto enxergante, estou aqui querendo assistir a minha série, mas eu preciso passar minha roupa. Eu aciono a audiodescrição e fico aqui de costas para a TV enquanto eu estou fazendo outra coisa. Você pode usufruir também. Acho que é isso. Maravilha, muito obrigada. Eu gostaria, assim, de realmente te agradecer imensamente pela oportunidade de te ouvir contar um pouquinho sobre o que é audiodescrição, e explicar como nós, leigos, podemos nos inscrever, a importância que tem da audiodescrição. Eu acho que as pessoas precisam mesmo entender que é um direito, e as pessoas com deficiência visual, principalmente quem está se tornando agora, também precisa entender os grandes benefícios que a audiodescrição traz. Eu fico feliz em saber que já existem várias políticas para isso, e que já existe um caminho bem percorrido. Claro que a gente sempre tem coisas a melhorar, né? Sem dúvida, mas me parece que é um mundo que já andou bastante. E eu gostaria que você deixasse aí o seu contato, as suas possibilidades de trabalho para o pessoal saber, entrar em contato com você. O Bengala Verde fica muito feliz de ter te ouvido falar. Com certeza vamos buscar audiodescrever melhor nossos eventos depois da sua grande aula. Eu agradeço muito o espaço, obrigado pela oportunidade de falar. Eu falo muito, né? Eu falo, não paro mais de falar. É, Quem quiser entrar em contato, @edgar.jax. Eu vou soletrar aqui o nome, porque às vezes tem umas pegadinhas.
edgar.jacqueus. Entrem lá no Instagram, a gente conversa, a gente responde mensagem e vamos interagir. Obrigado pelo espaço mesmo. Muito obrigada, Edgar. Pessoal aí de casa, eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, adicionem as notificações aí para vocês ficarem sabendo dos próximos episódios e até breve.